Será que alguém poderia roubar a igreja das mãos de Jesus? Alguma vez na história, a propriedade de Cristo foi tirada dele? E se alguém se atrevesse a roubar a menina dos olhos de Deus, o que aconteceria a este ladrão? Bom, fique nesse vídeo e vamos descobrir se existem ladrões loucos o bastante para tentarem essa proeza. Disse o sábio Salomão: o que foi, tornará a ser, e o que foi feito, se fará novamente. Não há nada debaixo do sol que seja novo. Eclesiastes capítulo 1, versículo 9. Se bem que a mente do homem aparentemente descubra novas formas de fazer o mal, a verdade é que vivemos em uma constante repetição de ideias mirabolantes para irritar o nosso Criador. Infelizmente, após a queda do homem, não existe nenhum ser humano bom, como disse o próprio Jesus com essas palavras: ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Marcos 10, versículo 18. Até mesmo aqueles que aparentemente são bons, mas que não fizeram uma entrega das suas vidas a Deus, a Bíblia diz que enganoso é o coração deles. E diz mais, a Bíblia fala que todas as nossas boas obras, aos olhos de Deus, são como trapos de imundícia. Isaías 64, versículo 5. A verdade é que o homem, sem Deus, é uma máquina de más ações. E ninguém pode dizer até onde pode ir a audácia do homem em sua rebelião contra Deus, a ponto de quererem roubar a própria igreja de Cristo das mãos dele. Em Lucas, no capítulo 20, versículos 9 a 16, a Bíblia diz o seguinte: a seguir, passou Jesus a contar para o povo uma parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a para uns lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. No devido tempo, então, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem o fruto da vinha. Mas os lavradores, depois de espancá-lo, o despacharam de mãos vazias. Em vista disso, enviou-lhes outro servo, mas também a este espancaram e, depois de insultá-lo, despacharam de mãos vazias. Mandou ainda um terceiro, também a este, depois de feri-lo, expulsaram. Então o dono da vinha disse: o que eu farei? Enviarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Mas, quando os lavradores viram o filho, começaram a discutir entre si: esse é o herdeiro, vamos matá-lo para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá e exterminará os lavradores e entregará a vinha a outros. Amigos, Jesus veio primeiramente para seu povo, mas foi rejeitado por eles em sua grande maioria. Como disse o anjo ao profeta Daniel, o Senhor havia dado 70 semanas proféticas para o povo judeu, ou seja, 490 anos desde a saída do decreto do rei Artaxerxes em 457 a.C. Decreto esse que dava direito ao povo judeu para reconstruir a cidade de Jerusalém e também o templo do Senhor, os quais haviam sido destruídos pelo rei Nabucodonosor. Contudo, ao se cumprir o tempo da profecia, o Salvador veio ao mundo a fim de fazer um sacrifício pela humanidade. Então, começando pela nação judaica, todas as nações do mundo seriam abençoadas a partir do conhecimento de Cristo, o qual os judeus levariam aos 4 cantos da terra. Mas, como diz uma máxima popular, quer conhecer alguém?
dê poder para ele. Amigos, na ordem divina existe sim uma santa hierarquia. Embora Pai, Filho e Espírito Santo tenham a mesma natureza divina e sejam coeternos, no plano da redenção nós vemos que o Filho se submete voluntariamente ao Pai e o Espírito Santo se submete voluntariamente ao Filho. Da mesma forma, entre os habitantes do céu ocorre a mesma coisa. Os serafins, que foram então ungidos, querubins cobridores, estão no meio do trono de Deus. Já os 24 anciãos estão mais abaixo, ao redor do trono, enquanto os demais anjos se encontram mais abaixo sobre o mar de vidro. E todos esses, por não serem contaminados pelo pecado, estão plenamente satisfeitos com a posição a eles determinada por Deus. O Senhor, Ele queria estabelecer a mesma ordem aqui na terra com relação ao seu povo, amigos. E Ele colocou os sacerdotes como subpastores abaixo de Cristo para auxiliarem o povo na sua vida espiritual. Mas a verdade é que o poder e o dinheiro corrompeu o coração daqueles que deveriam dirigir a mente do povo para o verdadeiro pastor de Israel, que era o Messias, o Cristo, Jesus. E agora, tendo esses falsos pastores o mesmo intento que Satanás, o qual era o pai deles, como Jesus havia afirmado em João, no capítulo 8, versículo 44, eles então queriam subir acima da autoridade de Deus, recebendo assim as honras as quais eram devidas somente a Deus. E esses líderes foram tão longe em sua audácia que levaram uma multidão a clamar pela crucificação de Jesus Cristo. Deus enviou muitos profetas para alertar os líderes e também o povo de que o Senhor somente havia plantado Israel como uma vinha na terra, a fim de colher os frutos de santidade e de obediência do seu povo. Contudo, expulsaram, apedrejaram, mataram os profetas e, por fim, mataram o próprio filho, para que a voz da advertência fosse finalmente calada, para que pudessem tomar posse daquilo que pertencia única e exclusivamente a Deus. O resultado de tudo isso, como Jesus havia dito, foi a destruição dos líderes de Israel, bem como de 1 milhão de judeus no ano de 70 depois de Cristo, no cerco de Jerusalém feito pelo exército romano. E as boas novas da salvação, então, não apenas foi levada aos gentios, mas também foi dado a eles o continuar a levantar a tocha da verdade em meio às trevas do erro e morais que existiam naquela época. Tal como Jesus disse que passaria a guarda da vinha para outros trabalhadores. Amigos, como eu disse no princípio, não há nada de novidade debaixo do sol. Hoje, os homens, os quais deveriam ser os subpastores de Cristo, estão roubando também a igreja das mãos do Salvador para receber as honras devidas somente ao Senhor Jesus Cristo. E como os sacerdotes haviam transformado o templo em um comércio, esses falsos pastores de hoje também estão transformando a igreja em um comércio para encherem os seus bolsos do dinheiro que deveria ser aplicado no avanço do verdadeiro evangelho eterno, como está escrito em Apocalipse, no capítulo 14, dos versículos 6 até o 12. Assim, como aqueles falsos pastores expulsavam, apedrejavam e matavam os profetas que levavam a advertência ao povo, hoje, esses falsos pastores, esses falsos profetas
Esses falsos apóstolos estão de forma simbólica também expulsando, apedrejando e matando os mensageiros da verdade presente para este tempo. E estão convencendo o povo a chamá-los de fanáticos e de hereges, semelhantemente a como os sacerdotes levaram o povo a clamar que Jesus era um impostor e enviado de Beelzebul. Por um longo tempo, o Senhor teve paciência com aqueles traidores, pois o desejo de Deus é que ninguém pereça. Mas, quando o cálice da iniquidade deles transbordou, o Senhor enviou sobre eles a sua ira, de modo que mais de 1 milhão de judeus foram mortos na destruição de Jerusalém, amigos. Em meio ao morticínio daquele dia, podia-se ouvir um reconhecimento dos líderes de que o Senhor os havia abandonado, pelo fato de terem eles abandonado primeiro. Os seus clamores naquele momento, naquele dia terrível, era: Icabote, foi-se a glória. A verdade é que Jesus, em Mateus 24, tão somente mistura os acontecimentos da destruição de Jerusalém com a destruição das obras do mundo no dia da sua volta. O Senhor não tolerará por muito mais tempo o que os ladrões, vestidos de pastores e de padres e de apóstolos, continuam a fazer. É claro que Jesus tem sim seus líderes fiéis em todas as denominações, mas, sem sombra de dúvidas, assim como na antiguidade, a grande maioria dos líderes de hoje em dia deixaram corromper-se pelo poder do dinheiro, e também como foi na destruição de Jerusalém, todos aqueles que preferirem permanecer ao lado dos falsos líderes perecerão juntamente com eles. Amigos, hoje Jesus está à porta do seu coração e bate. Se hoje você ouvir a sua voz, não endureça o coração, mas abra a porta para que o verdadeiro pastor entre em sua casa e faça morada nela. Hoje, o Espírito Santo do Senhor está te dizendo: Deus te ama. Deus quer te salvar. Bom, vamos ficando por aqui, mas antes eu gostaria de orar com você. Feche os seus olhos, se for possível. Senhor nosso Deus, obrigado por ter colocado pessoas cheias do Espírito Santo para guardar seu rebanho aqui nessa terra. Contudo, Pai, infelizmente muitos desses líderes se desviaram do propósito do Senhor e hoje não estão guiando as ovelhas ao caminho estreito, mas estão levando o seu rebanho para o caminho largo, onde há perdição. Peço-te, Pai, que o Senhor nos mostre o reto caminho e nos guie por ele. E também tenha misericórdia destes que têm desviado o seu povo. Toque no coração deles para que eles também venham a se arrepender. Contudo, Pai, se alguém precisa sair da igreja onde está frequentando por conta do engano, então guie essa pessoa a um lugar que pregue toda a verdade para os dias de hoje. É em nome de Jesus que nós oramos a Ti. Amém. Bom, fiquem com Deus e até a próxima.